Bom dia a todos e sejam muito bem-vindos à videoconferência de divulgação dos resultados do primeiro trimestre de 2025 da Brisanet. Meu nome é Luciana Ferreira, eu sou diretora de RI da companhia. Aqui comigo estão Roberto Nogueira, fundador e CEO, o Romário Fernandes, CFO, e João Paulo Araújo, controller. Informamos que esta videoconferência está sendo gravada e será disponibilizada no site de RI da companhia, onde se encontra disponível a respectiva apresentação. Destaco que para quem precisar de tradução simultânea, temos essa ferramenta disponível no ícone do globo, escrito Interpretação, localizado no centro inferior da tela. Ao selecioná-lo, escolha o seu idioma de preferência, português ou inglês. Para aqueles ouvindo a videoconferência em inglês, há a opção de silenciar o áudio original em português, clicando em Mute Original Audio. During this conference, we will have simultaneous translation available. Just click Interpret in the bottom right and choose English. If you want, you can mute original audio. Para Q&A, orientamos que sejam enviadas via ícone de Q&A no botão inferior da sua tela. Por padrão da dinâmica, seus nomes e empresas serão anunciados para que façam sua pergunta ao vivo. Se não quiserem fazer a pergunta ao vivo, podem escrever a pergunta no Q&A que eu vou ler, tá bom? Então, quando anunciarem seu nome, vai aparecer uma solicitação para ativar o microfone e antes, quando terminar a apresentação, eu dou mais uma vez essas orientações. Ah, Roberto, isso, obrigada. Ressaltamos que as informações contidas nesta apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas durante a videoconferência relativas às perspectivas de negócio, projeções e metas operacionais e financeiras da Brisanet constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições de mercado e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Brisanet e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Então, hoje a gente vai falar sobre o resultado do primeiro trimestre de 25 em comparação ao mesmo trimestre do ano anterior. Essas informações, a apresentação, elas estão disponíveis no site de RI, ri.brisanet.com.br, e também estamos sempre disponíveis pelo e-mail falecomri@grupobrisanet.com.br. A gente começa a apresentação com o Roberto. Roberto, a palavra é sua. Bom dia a todos. Hoje eu vou fazer uma apresentação mais rápida, até porque foi feito há poucas semanas atrás. É mais o resultado do primeiro TRI e algumas informações adicionais e sobra mais tempo para pergunta. Então, começando aqui já pelo destaque do primeiro trimestre, temos aqui o nosso crescimento de banda larga dos 3 meses, acumulando 47 mil assinantes, uma referência muito boa em relação ao mercado Nordeste, enquanto a Brisnet cresce nesse primeiro trimestre, 47 mil assinantes em banda larga, o mercado perde 50 mil, então o mercado no Nordeste perdeu 50 mil assinantes. A Brisnet adicionou 47. No ambiente onde a Brisnet mantém o nosso ticket médio, um ticket médio expressivo em relação à concorrência, que todo o mercado baixou de forma significativa, aí o seu ticket, a Brisnet mantém e mesmo assim cresce muito superior a toda a concorrência, independente de provedor pequeno ou grandes operadoras. Esse crescimento nosso mantém, inclusive, em linha com os últimos trimestres e a Brisnet está mantendo aí um ritmo na banda larga de continuidade. No móvel, mais embaixo está aí o crescimento móvel, mas antes de falar do móvel, ainda falo um pouco aqui do take-up. A Brisnet tem hoje 7 milhões e meio de portas, equivalente a 22 milhões de habitantes. Essa é a quantidade de rede construída em FTTH.
e já ocupamos 20%. Ou seja, chegamos aí a 1 milhão, praticamente a 1,5 milhão de assinantes banda larga. Esse 1,5 milhão de assinantes banda larga é orgânico. Lembra que o Brasilnet é um modelo diferente, é um modelo atípico, onde desde o início do projeto é focado em crescimento orgânico. Então, nenhuma empresa seguiu esse modelo. A maioria das empresas, quando chegaram na ordem de 150, 200 mil assinantes, seguiram para o modelo de aquisição. A Brisnet segue no modelo de banda larga fixa, orgânico. Então, nossa ocupação é de 20%, mas tem outra observação também. Quando a Brisnet ocupa 20% do take-up, é, é uma rede adensada de portas reais. O mercado também não faz essa comparação, onde 7 milhões e meio de casas cobertas, mas o número real de portas da Brisnet é 4 milhões e meio. É um número muito expressivo em relação ao que o mercado pratica. Normalmente, a empresa que tem 7 milhões e meio de banda, 7 milhões e meio de casas de home pass, ou seja, está na frente dessas casas, portas reais físicas na rua, tem em média 25, 30%. 2 milhões e meio, 3 milhões no máximo. A Brasinet tem 4 milhões e meio. Isso significa um custo menor na, na entrada do cliente, que é um cabo drop menor, uma abordagem do poste até a casa passando por um único poste. Então, tudo isso diminui até o OPEX, que essa manutenção desse cabo é bem menor. Então, adensamento traz aí um resultado mais positivo em função desse custo menor. E potencial para o Brisnet crescer nos próximos anos, sem fazer novos investimentos em rede FTTH. Nos últimos 2 anos, nós estamos crescendo na mesma rede, adensando cliente na mesma área. Voltando aqui para o móvel, nosso crescimento do trimestre foi 113 mil chips ativos. A tendência é trazendo melhoras trimestre a trimestre. Então, esse último mês de março teve uma queda, mas já foi estabilizado. Voltamos à estabilidade e a tendência é melhorar trimestre a trimestre. Nosso desempenho operacional no ano de 24, em janeiro de 24, o mercado questionou muito. A Brisnet diminuiu o EBITDA, que estava na ordem de 48, 49 no ano de 23, e no início de 24, no primeiro trimestre, chegar a 42. Nós, Brisnet, já esperávamos, até porque uma operação do 5G, montar uma nova, como se fosse uma nova operadora, traz muitos custos pré-operacionais, e a Brisnet já esperava essa queda no EBITDA. O mercado queria que, basicamente, a Brisnet mantivesse um número bem maior. Então, houve aí muito questionamento. Falamos, inclusive, que durante o ano ia manter em linha, esse número ia manter em linha. Entregamos o ano conforme foi anunciado no início do ano. Dá para ver que no quarto trimestre de 24 já teve uma recuperação. No primeiro trimestre, aqui com 44 de margem, já trouxe a Brisnet já para a estabilidade. Então, a tendência agora é manter essa estabilidade. Então, esse número menor de EBITDA, que lá no início do ano nós falamos que era o Vale, que realmente é o que aconteceu, foi o Vale. Então, a Brisnet mantém agora numa linha mais ajustada. Então, o EBITDA do primeiro trimestre aqui de 173 milhões, um crescimento de 22% em relação ao primeiro trimestre de 24, e um EBITDA aí bem positivo e mantendo aí tendência. Estamos anunciando aqui pela primeira vez o resultado de receita do móvel. Então, o primeiro trimestre de 25
acumulou 21 milhões, 21,6 milhões, 451 mil chips ativos, e no último trimestre, 113. Então, esse é o acumulado do primeiro trimestre, e nossa expectativa é que trimestre a trimestre tenha uma melhoria significativa. Nós já temos uma cobertura de 12 milhões de habitantes em março. Esses 12 milhões de habitantes compreendem 260 cidades. Dessas 260 cidades, tem 160 cidades menores que a Brisnet não tem rede de FTTH, e 100 cidades onde a Brisnet já tem rede de FTTH. Então, nossa exploração do FTTH, do FWA, é mais nas cidades pequenas, nessas 160 cidades, onde não temos a fibra. Onde a Brisnet tem fibra, é uma ação de venda banda larga fixa e fibra, mais chip. Cidades menores, as 160, é uma ação do FWA com chip. Então, esse é o modelo que a Brisnet vai seguir. Não vamos fazer rede FTTH nessa cidade. Só vamos fazer no futuro, quando for necessário, de forma localizada, onde precisar. Se tiver algum local que a rede venha a congestionar, a Brisnet construirá fibra. Se não, mantém a cidade. Pode ser que vai surgir novas tecnologias que pode permanecer nesse modelo. Outro ponto relevante é que nas cidades que a Brisnet já tem 12, 15 meses, nosso share já está atingindo aí em torno de 13%. Inclusive, muitas cidades do Nordeste que a, o, o, a diferença entre pré-pago e pós-pago é muito grande. Cidade pequena que o pré-pago ultrapassa aí 70%, 75%, e a Brisnet começa a vender, e nós não temos pré-pago, nós temos pós-pago, já tem diferença, esse número já caiu 10 pontos. Então, cidades que a relação pré-pago e pós-pagos, ou seja, o pós-pago já subiu 10 pontos. Então, a influência da Brisnet em cidades pequenas, cidades menores do interior. Só dividindo aqui o FWA, são 31 mil acessos. E aqui, somando o FWA mais o FTTH, praticamente 1,5 milhão de acessos. Banda larga fixa com tico bem significativo em relação à nossa concorrência aqui na região Nordeste. Agora eu vou passar aqui para Romário, que ele segue aqui com dados financeiros, e no final fica para pergunta à vontade. Perfeito. Bom, no comportamento do CAPEX, a gente vê muito do que foi o reflexo dos últimos trimestres, realizando mais forte as linhas de 5G e Homes Connect. Então, isso, esse é o comportamento, tem sido o comportamento recorrente e tende a permanecer assim nos próximos trimestres por algum período. Continuamos, vale reforçar que a gente continua conectando, né, continua investindo na conexão do cliente na fibra e agora mais recente também banda larga fixa com FWA, e isso compõe essa linha de HCs, e majoritariamente a linha de 5G com novas torres ampliando essa cobertura geográfica do móvel. Então, de CAPEX é basicamente esses dois destaques, e como eu falei, muito em linha com os últimos trimestres e tende a continuar nesse formato para frente. Da dívida também semelhante ao que a gente viu em dezembro, continuamos trabalhando para alongar esse prazo médio, captação de dívidas com os bancos de fomento, ampliamos inclusive essas linhas contratadas, temos aí um recurso expressivo para desembolsar em uma janela de 36 meses em média, e ampliar esse prazo médio e reduzir o custo da dívida que na média aí de 24 e esse trimestre ficou em torno de 80% do CDI. E aí essa dívida ela tende a ficar acima de 2 vezes a EBITDA, e
mas com uma qualificação, com um prazo médio mais expressivo e interessante para o perfil, né, de uma empresa que tem um CAPEX robusto. Luciano, pode abrir para pergunta aí. Mais um, Roberto, por favor. Isso, deixar nesse aí. Bom, gente, eu já tenho aqui algumas pessoas para fazer pergunta, tá? Lembrando que vocês têm que ou escrever a pergunta ali no Q&A ou o nome e a gente abre o áudio. Então, eu vou começar com o Luiz da XP. É, Luiz, fique à vontade aí, por favor. Oi, pessoal. Bom dia, tudo bem? Obrigado por pegar minhas perguntas aqui. Do meu lado são duas. A primeira é relacionada a CAPEX. A gente viu ali no primeiro TRI um CAPEX de 315 milhões, que é 45% ali daquele soft guidance de 700 milhões, né? Então, minha pergunta aqui de CAPEX é se aquele soft guidance de 700 milhões de investimento para esse ano se mantém e como é que a gente pode pensar a evolução da curva de CAPEX para o restante dos trimestres para esse ano. E a segunda pergunta está relacionada a churn. A gente viu aumentar um pouquinho sequencialmente ali, tri contra tri, e minha dúvida aqui é em quais elementos vocês estão trabalhando para melhorar o churn de fibra. Obrigado. No CAPEX, a gente tem essa linha mais expressiva no primeiro TRI, mas basicamente 40% dela é composto por contas transitórias, né, estoque e equipamentos parcialmente implementados em campo. Então, se pega aí o que realmente, de fato, foi incrementado na infraestrutura, a gente tem 184, 185 milhões, se extrapola isso em 4 vezes, fica dentro da expectativa de guidance. Então, a gente olha mais esse formato, a tendência é que ao longo do ano se consumam esses estoques e as contas transitórias regridam, né, em função do equipamento colocado em campo. Então, ô Luiz, quanto ao o churn trimestre a trimestre, ou mês a mês, pode ter uma pequena variação, mas a meta vai manter, está mantendo em linha, mas estamos trabalhando para diminuir. Existe um churn natural, que é a- uma concorrência muito grande. Aqui no Nordeste, a cidade, para cada 1.000 casos, tem um competidor. Cidade de 8.000 habitantes tem 8 competidores. Tem cidade que tem 200 e tantos competidores. E essa competição, quando baixa muito aí o preço, nós temos aqui tipo de 39, 49, 59, mas isso nós estamos já nessa convivência há vários anos. Então, há vários anos que já está nesse preço 39, 49, e a Brisnet com ticket aí acima de R$ 80, só na banda larga, enquanto o mercado está com ticket mais próximo de 50, 60, o médio, mas muito oferta de 39, R$ 49, inclusive até de grandes operadores. Então, isso fa- é, to- é, 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 gera no ambiente de competição o que a gente chama de dança das cadeiras. Então, o cliente passa um mês na operadora, outro mês na outra, então tem uma massa de clientes que fica mudando entre as operadoras. Aí todo mundo tem um churn alto, né? Não tem alguém com churn baixo. Todo mundo fica um churn na casa aí dos 2%. Todo mundo fica trocando de base. Mas a vantagem é que a Brisnet mantém o nosso ticket elevado, enquanto o nosso concorrente, que também tem um churn nessa ordem, mantém um ticket lá embaixo. Se não tivesse baixando esse ticket tanto, a Brisnet, sim, estaria com churn mais positivo. Mas nós estamos trabalhando dia a dia para melhorias. Temos aqui como meta baixar, temos muitas ações. Hoje, na qualidade de serviço, a Brisnet é melhor qualidade de serviço, conforme a Anatel, conforme as notas da Anatel.
Estamos cada dia implementando mais ferramenta, a SLA, ferramenta de monitoramento do serviço do cliente. Hoje nós temos ferramentas já que o cliente é até surpreendido com abertura, nossa plataforma ligando para o cliente, fazendo abertura de chamado, informando que a qualidade do sinal dele não está muito boa, recebendo o nosso técnico. Então, tá sendo até algo bem positivo essa surpresa que o cliente está tendo, quando a Brisnet já liga para avisar que o serviço dele tem que ser melhorado, que precisa receber uma visita técnica. Então, nós estamos com muitas ações para diminuir, mas esse churn elevado é a grande concorrência exagerada, muitos provedores baixando o preço e realmente praticamente com esse movimento é impossível você estar com churn aí na casa de 1%. Mas nós queremos baixar sim, estamos fazendo ação para isso. É a tendência aí no futuro a trazer melhorias. Obrigado, pessoal. Bom dia. Obrigada a você, Luiz. Agora o Leonardo do Itaú. Leonardo, pode ficar à vontade. Bom dia, pessoal, tudo bem? Obrigado por pegar minhas perguntas e pelo call. Eu queria perguntar um pouquinho sobre a margem EBITDA, né? A gente viu uma forte expansão aqui de 200 pips ano contra ano. Eu queria entender se esse é um patamar que vocês enxergam como sustentável, se eventualmente ainda tem até espaço para melhorar. E como vocês estão crescendo muito na parte móvel, mais 113 mil chips no trimestre, se esse crescimento poderia impactar o mix e a margem aqui. E aí a segunda, se eu puder, queria falar um pouquinho da parte de adições líquidas que vocês tiveram no trimestre, tanto em banda larga, né, de 47 mil, e novos chips ali de 113 mil, que a gente pode esperar aqui para esse patamar ao longo do ano? Vocês enxergam isso aqui como sustentável? Vocês comentaram um pouquinho da concorrência agora, então só para pegar um pouco da cabeça de vocês aqui na parte de adições líquidas olhando para frente. Obrigado. Leonardo, eu vou falar de adição líquida e depois o Romário complementa aí com a EBITDA. 47 mil clientes no trimestre de adições líquidas, quando todo o mercado perdeu 50. No Nordeste, se olhar os dados da Anatel, houve uma queda de 50 mil no Nordeste, mas a Brisnet adicionou 47 mil. Quando a Brisnet tem um ticket médio acima de 80 e o mercado pratica preços aí, conforme eu falei, 39, 49, 59 reais. Nós vamos entregar o ano nessa tendência. Os trimestres do ano de 25 vai estar equilibrados. Não vai ser uma tendência manter. Não vai ter oscilações, ou pequenas oscilações, não vai ser significativa. Então, resumindo, nós vamos manter em linha o crescimento do ano nessa média do equivalente ao ano passado. Basicamente, o crescimento de 25 vai ser equivalente ao crescimento de 24, mantém em linha. Pode ser que um mês oscile um pouco mais, um mês oscile um pouco menos, mas na média vai ser o crescimento de 24. O do chip, conforme eu já falei também anteriormente, nós vamos trazer melhorias, crescimento de base trimestre a trimestre. Então, no segundo trimestre vai ser já melhor que o primeiro, o terceiro melhor que o segundo. Então, nós vamos trazer agora, nós estamos colocando aqui como já ajustado muitos canais, ou seja, todos os canais de vendas, praticamente todos os canais de vendas já entraram em operação, mas tem muitos canais, como o digital, por exemplo, ele não traz não traz reflexo de venda de imediato. A Brisanet, ela é uma empresa que está entrando no móvel e o canal mais que traz mais positivo no número de venda é o presencial. Escritórios, PAP, técnicos, ou seja, é o corpo a corpo, em função da operação Brisanet ser nova no mercado. A cultura das pessoas, na cabeça das pessoas, existe 3 operadoras, Brisanet
é conhecido como banda larga, e trimestre a trimestre, nós, além de estar com o crescimento, a expansão, né, mais áreas novas, tem também na mesma cidade o, o crescimento mais expressivo quando chega um certo número de clientes. Então, uma cidade, quando começa os primeiros 6 meses, é bem mais lenta. Do sexto mês por mais 6 meses, tem aí uma melhoria, que a cidade começa a entender que a Brisnet também é móvel. Resumindo, trimestre a trimestre, nós vamos melhorar esses números. Só não estamos colocando aqui qual o número, mas tem melhoria trimestre a trimestre. Márcio, novidade. Perfeito. Bom dia, Leonardo. Obrigado, pessoal. Em relação ao mix, a gente não vê impacto, pelo contrário, no médio prazo é uma oportunidade de vender mais esse serviço, né, também no imóvel. E em relação à margem, ela realmente veio um pouco mais robusta esse trimestre, mas ao longo do ano a gente vê uma tendência próxima ao comportamento do último ano. Então, a gente vai ver um pouquinho mais forte, talvez agora no primeiro semestre, mas temos essa expectativa de manter margem acima, ligeiramente acima do último ano, dos 12 meses. Se eu puder só mais uma rápida aqui, pessoal, na parte de alavancagem, que vocês comentaram que subiu um pouquinho, né? Bateu 2,21 agora no primeiro tri. Só para entender aqui se existe uma tendência também ao longo do ano desse indicador aliviar um pouco e qual que seria o patamar que vocês enxergariam ali como ideal para a companhia olhando para frente. Obrigado. A gente vê acima de 2, em 25, e o que a gente entende que é saudável também é o custo de dívida é competitivo, e, no último ano já abaixo de custo CDI, e o prazo médio vem se alargando, né? No último ano a gente expandiu esse prazo médio mais 20%. Então ela permanece ao longo de 2 um período, que é o período de maior CAPEX e maior pressão pelo CAPEX, pelo consumo de caixa, e também pelo esforço de venda, mas de toda forma a companhia tem estabilizado a questão de controle de custos, né? E entende que esse ritmo é saudável para a implantação do projeto e no médio prazo, no longo prazo principalmente, a receita performa mais robusto e isso tende a reduzir o endividamento e, enfim, gerar mais caixa, como a gente tem feito historicamente com a fibra. Super claro. Obrigado, pessoal. Parabéns pelos resultados aí. Obrigada, Leonardo. Gente, agora eu tenho várias perguntas aqui que vieram ou por e-mail ou aqui no Q&A. Então, eu vou começar com a pergunta do Ramon, do UBS. Como tem evoluído o market share móvel e a dinâmica de preços versus o concorrente? Tem uma outra aqui também que fala desse mesmo tema e cita a Nucel, né, que é o MVNO do Nubank, e o compartilhamento de redes entre grandes operadoras. Então, Roberto. Tá. Hoje, a Brisanet já não tem mais o promoção. Atuamos até maio. Até maio, nós atuamos com 3 meses, R$ 4,90. E depois 3 meses, R$ 29,90. Essa promoção não tem mais. A Brisanet já entra com R$ 29,90. Nossos planos estão muito mais competitivos do que a concorrência. Então, hoje, o plano de 20 GB da Brisnet é R$ 29,90, ou seja, muito superior ao demais concorrente. O plano de 30 GB está R$ 39. Nós temos um plano de 100 GB que por 12 meses está R$ 49,90. Depois de um ano, ele passa para R$ 59,90. E esse plano já começou a alavancar, ou seja, esse tipo maior já começou a vender, está fluindo bem. Ou seja, nós não estamos só... Até agora, até um mês atrás, o mais forte, basicamente, a venda era R$ 29,90 com esse desconto de 3 meses. Agora não tem um desconto e está começando de forma expressiva o plano de R$ 39,49. Quando se fala de MVNOs, as MVNOs, como você citou aqui o Nubank,
O Nubank aqui, o plano de 15 GB está R$ 45, ou seja, está R$ 3 o giga, ou seja, 15 GB por R$ 45 e R$ 3 o giga. A Brisanet, o giga mais caro nosso é R$ 1,50, que é do primeiro plano, mas quando vai para 100 GB está 50 centavos. Praticamente 50 centavos no primeiro ano e 60 centavos no segundo ano. Então, a MVNO vai ter uma dificuldade muito grande de competir com a Brisanet. Nós temos rede própria e a MVNO, ela obviamente compra em atacado, vende no varejo, mas não tem rede própria. Então, não, essas ações já acontecem na nossa região, mas estamos inclusive acompanhando de perto. Temos com frequência aí olhado e avaliado e reflexo a MVNO na nossa região. Por enquanto, não tem tido aí reflexo. As operadoras, mesmo que queiram implementar 5G no interior, não é só colocar o rádio, tem que chegar infra. O 5G requer uma infraestrutura muito superior às infraestruturas existentes, que atendem o 3G e o 4G. Normalmente, essas redes que vêm para o interior, ao longo desses 30 anos e nos últimos 10 anos, os investimentos foram feitos para atender aí o móvel, mas sem muito investimento. E eu acredito que as grandes operadoras, nesse momento, precisam fazer grandes investimentos nas grandes cidades, nos grandes centros. A tecnologia nova que entra tem que ser implementada e não, 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 não traz aí viabilidade de implementar essas redes no interior, porque teria que fazer dois investimentos. O investimento no equipamento 5G, mas um investimento muito maior nas infraestruturas de backbone e equipamento de rede, de DWDM, equipamento IP e de DWDM. Então, esses investimentos são necessários porque não tem essa infraestrutura quando olha para o interior. Então, a Brisnet sempre colocou que nas capitais nós vamos competir, buscar uma competição e trazer nosso share, o nosso desejado, e no interior, em que é um share maior em função desse déficit de rede e que é impossível fazer tão rápido. Não é só questão de ter recursos, fazer investimento, questão de tempo, de infra, que não dá para se construir de um dia para outro. Então, essa é a nossa visão, que as MVNO vai existir, enxerga mais que a MVNO tem um espaço mais para colocar, agregar junto com o produto, uma determinada empresa tem um produto, e acrescenta aí novo serviço, mas vai ser um mercado bem nicho, que não traz aí, risco para a operação da Brisanet. Normal. Você não está comentando que eu deixei para trás aqui o market share. A, a cidade, a cidade que a Brisanet está próximo de 15 meses, está chegando a 13%, ou seja, quase 1%, 0,8, 0,85, 0,9 de share ao mês nessas cidades já com 15 meses. Na capital, na periferia da capital, tem um comportamento similar. Então, o comportamento da periferia das capitais é similar às cidades do interior. É o que a Brisnet previa e é o que está acontecendo. Sempre nós colocamos que a periferia da cidade tem o mesmo comportamento, tanto na fibra quanto no móvel, e nessas periferias também as redes da concorrência não é bem estruturada. Então, é um espaço similar à do interior. Então, o nosso share, temos aí um foco, uma busca em X anos, tem aí um share bem expressivo no interior e fazer frente à concorrência também nas capitais.
Bom, muito bem. Obrigada, Roberto. A próxima pergunta é de um investidor, ele quer saber perspectivas de gastos com pessoal e publicidade em percentual da receita para os próximos trimestres. O crescimento não é tão expressivo. A Brisanet, como já tinha uma frente bem forte na, no, na banda larga fixa, as frentes de venda, o nosso marketing bem atuante de forma diferente, que é mais presencial, mais corpo a corpo. Quando chega o móvel, isso acrescenta-se mais um produto. Então, o nosso crescimento, o custo acrescentado aí na busca pela venda do chip é em função de áreas maiores, áreas novas que a Brisnet está chegando. A Brisnet está chegando em áreas que não tínhamos a fibra. Nós temos 160 cidades pequenas que não tínhamos a fibra. Então, são áreas novas. Mas nós vamos sempre acompanhar a questão do custo versus receita, que é quando se contrata é, acrescentar à frente de vendas, o resultado tem que ser também imediato. É tanto que nesse modelo de não ter o 4,90 nos primeiros 3 meses, quando se contrata lá um colaborador para a frente de venda, no final do mês ele tem que trazer aí a receita equivalente ao custo gerado. Então, nós vamos trabalhar muito essa questão dessa entrada, essa frente de crescimento da banda do móvel, que é uma experiência nova, mas sempre monitorando também aí, nossos custos para manter aí em linha o EBITDA e tentar fazer o mais rápido possível assim, receitar essas áreas ainda não atendidas, mas com muito cuidado aí nos custos. Muito bem. Gente, se vocês tiverem pergunta follow-up dessas que a gente está lendo, só mandar aqui, tá? Agora é do Silvio, do Safra. São duas perguntas. Como estão avaliando o nível de racionalidade competitiva no Nordeste? Ele está falando de banda larga, tá, Roberto? Especialmente nas cidades onde há presença simultânea de Brisanet, ISPs e operadoras nacionais. E como a gente está vendo a dinâmica de converter HP em HC ao longo dos próximos trimestres. E eu acho que essa pergunta do CAPEX aqui e das adições, o Roberto já respondeu em outras, né, Silvio? Então, é, sobre conversão de HP para HC e também sobre CAPEX, né? Que a gente falou que se mantém o guidance de 700 milhões para o ano e a gente deve ver uma redução do CAPEX no segundo semestre. Então, é só realmente a competitividade e racionalidade competitiva da banda larga, Roberto. Ô, Silvio, obrigado pela pergunta. A Brisnet já convive há 3 anos com a concorrência acirrada, não só do pequeno, mas também das grandes operadoras. Grandes operadoras, há 3, 4 anos, começaram a fazer fibra em cidades mais expressivas do interior. E nas capitais, essas empresas têm presença apenas no centro, na classe A, B, C+. Em qualquer capital, as redes está em torno de 20%, no máximo 30% da área geográfica e também da população da grande capital. Só que a Brisnet está presente em toda a capital. Aí no interior, a Brisnet está presente nas grandes cidades e em pequenas. Aí nas grandes cidades do interior, como Mossoró, Juazeiro ou Sobral, tem também a presença das grandes operadoras, mas também só no centro, mais na parte da classe A, B, C+. Tanto que nessa cidade, em todas as cidades do Nordeste, se avaliar o ano de 23, o ano de 24, o primeiro trimestre, a Brisanet, mesmo nas mesmas cidades que a Brisanet está junto com a grande operadora, avaliando aí nos últimos 24 meses, a Brisanet cresce mais. A Brisanet cresce mais e a operadora com preços, se você olhar aqui nas publicidades aqui no Nordeste, vai encontrar preço, por exemplo, de R$ 44,90 já com Globoplay. Isso há 2 anos
essas ofertas de 44,90 com o Globoplay, 49. Isso estou falando das grandes operadoras, tá? Já incluindo o streaming. Mesmo assim, a Brisnet cresce mais nessa mesma cidade do que a operadora que chega com preço baixo. Então, não é só preço, é qualidade, é a infraestrutura que chega na cidade. Então, a Brisnet, em qualquer dessas cidades, tem uma robustez na nossa rede DWDM, o nível de redundância que nenhuma operadora tem, nenhuma operadora tem, o nível de redundância, a robustez que a Brisnet tem nas suas redes. Qualquer uma dessas cidades onde a Brisnet compete, a grande operadora compete, a gente chega ali com 6, 7 cabos de rede DWDM por trajeto diferente, onde um único cabo atende, os demais é para redundância, mas é uma redundância que, como ele vem por outras regiões, por outras cidades menores, a gente explora todo esse trajeto. Então, não tem uma redundância ociosa. Essa redundância, esses cabos são explorados por esses trajetos. Então, essa robustez da Brisnet, ela tem, que mantém um ticket de 80, acima de R$ 80 de banda larga. A grande operadora hoje está com um ticket aí, tipo 6 meses por R$ 49,59. Depois de 6 meses vai para 79, que ainda é baixo, mas não tem dado esse resultado expressivo. E isso não é uma coisa começando agora, isso está há 3 anos. Então, nós já estamos convivendo com esse movimento. Falando do pequeno, que tem esse preço baixo, esse preço exagerado, ou seja, que não consegue, com esse ticket, fazer reinvestimento, a tendência é que em 1 ano, 2, essa rede já está sucateada. E quem está 2, 3 anos sem fazer investimento, só, só fazendo aí receita e não CAPEX. Daqui a 2, 3 anos, essa rede tem que ser refeita, praticamente toda. E aí esse provedor que não se preparou, até porque com esse ticket tão baixo, ele não consegue ter aí uma reserva para aportar depois. Também o mercado muito competitivo, o próprio provedor pequeno, ele não está mais apostando tanto nesse reinvestimento. Então, muitas operações estão realmente naquele movimento de tirar o máximo possível da operação e ver o que acontece no futuro. E as grandes operadoras que jogam o preço lá para baixo, é o que a gente chama aí quase dump, mas não está refletindo. Então, assim, já estamos convivendo, já aprendemos a lidar com esse movimento e a Brisnet cresce 47 mil assinantes, mais do que os 2 mil provedores pequenos e as 3 maiores operadoras juntas. Então, se no futuro próximo que o mercado venha a melhorar, um preço mais justo, a Brisnet já está com esse preço justo e investindo muito na rede. A Brisnet mantém sempre a rede no topo. A tecnologia que é lançada no mundo, mês depois ela está na Brisnet. Então, nós não temos nós não estamos com esse resultado porque estamos enxugando tudo, não. A Brisnet continua mantendo a rede atualizada, e quem não tiver fazendo esse plano de manter a rede atualizada, pode ter sérios problemas. As grandes operadoras não vai ter, porque pode estar bancando isso, mas não está refletindo o resultado pelas experiências que estão fazendo. Obrigada, Roberto. Eu tenho uma pergunta aqui, de uma pessoa que vai falar ao vivo. Rodrigo Azevedo, pode ficar à vontade. Bom dia, pessoal. Bom dia, Roberto, Romário, Luciana. Parabéns pelo mais ótimo resultado. Eu tenho algumas perguntas aqui para o Romário e depois uma provocação para o Roberto. Romário, primeiramente sobre a geração de caixa, né? Então, a gente viu uma geração de caixa muito forte nesse primeiro TRI, mesmo com CAPEX também, como você bem colocou aí, 45% do previsto no ano, né? Mesmo com CAPEX tão forte, vocês conseguiram ter um fluxo de caixa livre positivo, né, no primeiro TRI. Aí a pergunta é um pouco nessa linha, assim, né? A gente tem mais 3 trimestres, então vocês têm aproximadamente 400 milhões para investir, segundo o guidance de vocês.
A gente poderia esperar nesse ano um fluxo de caixa livre positivo no fim do ano, ou vocês ainda acham um pouco precipitado prever algo nesse sentido? E aí, entrando um pouco na questão do endividamento, né? Se há alguma possibilidade de talvez pré-pagar algumas dívidas que são relativamente um pouco mais caras, né? Vocês têm algumas debêntures ligadas à CDI, então com a alta do Selic que a gente teve nos últimos anos, se há alguma possibilidade de pré-pagar um pouco dessas dívidas. E a última, Romário, com relação às linhas subsidiadas, né? Vocês colocaram aí que vocês captaram 974 milhões, só que aí vocês colocaram lá que ainda tem a desembolsar, né? Teria como abrir quanto desse valor já entrou no caixa da empresa e o que ainda falta entrar? E aí, por fim, uma provocação aí, Roberto, a gente percebe, né, que talvez o mercado não consegue precificar corretamente a Brisanet há algum tempo, né? E atualmente o grupo de controle tem um pouco mais de 80% da companhia, né? É mais assim, se existe alguma possibilidade, se vocês pensam algo relacionado a fechamento de capital, a OPA, ou é algo que está fora de cogitação aí para vocês. Muito obrigado aí pela oportunidade e bom dia a todos. Começo. Bom dia, Rodrigo. Obrigado pelas perguntas. Em relação à geração de caixa, a gente enxerga assim que a companhia continua gerando bastante caixa. Vale a pena o destaque que pontualmente agora nesse primeiro TRI, a gente tem em função do aumento de estoque, né, a gente tem um curto prazo aí de fornecedor que contribuiu expressivamente aí nesse item. Mas ao longo do ano a companhia continua gerando muito caixa e é um dos fatores aí de sustentação para o CAPEX. Não só nesse, né? Já foi o ano passado e a gente enxerga isso para frente também. Das contratações, a gente contratou e ampliou nesse trimestre a contratação de recursos de longo prazo, né? Com os bancos de fomento. Esse total contratado, ele não foi desembolsado, ele está em fase de desembolso. Estou tratando hoje em duas frentes aqui para desembolsar parcialmente, e aí são recursos que têm uma janela de utilização aí no prazo de 36 meses. Então, a gente desembolsa, presta conta e desembolsa outra tranche, presta conta e assim vai. São projetos de médio prazo e ele vai desembolsando à medida que os projetos são executados. Ficou, Ok? sim, e o endividamento, não, a gente não está vendo essa opção de pré-pagar. O que a gente vê é, eventualmente, amortizar parte das dívidas e ir substituindo, em parte, esses créditos dos bancos de fomento, que tem linhas com muita sinergia com o que a Brisanet faz. A gente fala hoje desse crédito já contratado, mas ao longo ainda em 25 e nos anos seguintes, a gente vai explorar também outras oportunidades, mas isso é complementar, geração de caixa, o banco de fomento e, pontualmente, a cada período aí também, uma tomada no mercado, exemplo do que fizemos ano passado e em anos anteriores. Então, não temos um cronograma, não temos a intenção de antecipar a amortização. Eventualmente, a gente pode ir ao mercado para captar aí em períodos que se julgue fazer sentido, né? Ok. Ô, Rodrigo, até antes de concluiu? Eu falei, a gente não desembolsou ainda, né? A gente está trabalhando para desembolsar parcialmente esse ano. Tá. Ô, Rodrigo, até complementar um pouco também o que o Romário falou, antes de falar sobre a questão dos 80% da participação do sócio. A, a Brisnet fez essa captação de recurso de longo prazo, muito desse recurso está 15 anos para pagar, 3% ao ano, e esse recurso vai ser liberado conforme o prazo que o Romário falou, mas a Brisanet está encravada aqui no centro do Nordeste, no centro semiárido, e nossos projetos, os projetos que têm mais sinergia, que estão mais alinhada com as frentes de política pública, com as frentes de recurso subsidiado para a política pública. Então, a Brisanet, ela tem um foco em construir da capital ao interior, em qualquer tamanho de cidade. Então, isso traz aí uma sinergia muito grande para a nossa companhia. É tanto que foi a companhia que mais conseguiu
captar recurso subsidiado de longo prazo. Só que nós vamos continuar com essa frente, nós vamos atuar muito forte nessa frente de captação. Então, ao longo esse recurso vai ser distribuído ao longo dos 3 anos, mas a cada semestre nós estamos fazendo aí novos projetos para vir mais recurso nessa linha, só para ter aí um fortalecimento que nós temos aí nós estamos na área de mais crítica de dificuldade de território Nordeste, mas já fizemos aí a grande rede, estamos construindo, tem essa oportunidade. Falando aqui da questão do 80%, que somos, a família tem 80% do negócio, 20% está no mercado, só eu tenho falado algumas vezes que a Brisnet, um dos objetivos que nós fomos para o mercado, naquele momento nós estávamos fazendo captação via debênture, dava para continuar fazendo o movimento da expansão captando o debênture, mas preferimos listar a empresa na bolsa e não fazer uma entrada do fundo de investimento, porque a empresa ela sempre teve um foco de se perpetuar. A Brisnet é uma empresa que sempre teve um foco de se perpetuar. É tanto que o mercado todo já sabe que a Brisnet não vai ser vendida, não vai ser incorporada, não vai fazer fusão. É uma companhia que vai se consolidar na área de atuação dela. E nós tivemos a oportunidade, há mais de um ano atrás, quando as nossas ações chegou a 1,7, e a gente tinha bastante dinheiro no caixa, que com parte do dinheiro do caixa podia ter fechado. Nós fomos assediados por vários bancos, trazendo aí a proposta de fechar. A Brisnet jamais vai fazer. Não passa, sempre que chegou qualquer proposta, a gente já descartou. Mesmo que tenha aquela oportunidade de fechar o mercado com valores bem pequenos. Né? Entendeu que não era justo com nossos investidores que apostaram na companhia. Sempre nós falamos que a Brisnet é a empresa de futuro, e até colocando para vocês no mercado, e quando vai fazer a apresentação da Brisnet para um investidor, esclarecer, a Brisnet é uma empresa para quem está buscando ter uma boa rentabilidade no futuro, não é uma empresa de resultado imediato, não é o resultado do próximo trimestre que o nosso acionista vai ter grandes resultados. Então, nós temos muito respeito por as empresas e pela pessoa física também que investiu na nossa companhia e sempre colocando, é uma empresa de futuro, está subavaliada e muito subavaliada. Esse valor no futuro vai chegar ao valor justo e quem investiu na nossa companhia e permanecer, não tenha a preocupação da Brisnet querer ir fechar mercado. Abrimos na bolsa com esse número de percentual de 20%, inclusive com o objetivo principal, ser cobrado. Uma empresa familiar, ela tem sérios riscos quando ela não está na bolsa, que entra no movimento do dia e pode se comprometer. E uma vez que ela é listada, nos força a implementar cada vez mais a melhoria na governança e esse acompanhamento do mercado está nos ajudando, está apontando, questionando. É isso que a gente queria. É isso aqui. Está aqui, vocês perguntando o que está bom, o que está ruim, o que pode ser melhorado. E vira nosso desafio a cada trimestre trazer melhorias. Não temos foco e é descartado qualquer ideia de fechar. Já chegou a 1,70. Nós lançamos por R$ 14, chegou a 1,70, estava com dinheiro no caixa, estava com endividamento pequeno, poderia ter fechado e não fechamos, mas em função desse propósito, da Brisnet permanecer listada para ter esse acompanhamento do mercado, olhando, cobrando de forma saudável. Então, é isso, Rodrigo. Muito obrigado, Romário. Obrigado, Roberto. Obrigada, Rodrigo. Eu tenho algumas perguntas aqui sobre o 5G, eu vou juntar. Então, são perguntas do Eric Sionek, do Alexandre e do Diogo, tá? Eles querem saber, Roberto, se a compatibilidade dos celulares antigos é hoje o maior obstáculo para 5G e qual é o percentual
da nossa do Nordeste, né, que pode falar, que pode ter um chip BrisaNet, aquele percentual que a gente geralmente atualiza o mercado, né? Se há um limite de chips por área, aí eu acho que vocês estão querendo dizer aqui por torre, né, ou por rádio, e é uma pergunta mais técnica, mas está também relacionado. E perguntam de break-even. Qual é o número de clientes que seria o break-even para o 5G? Opa, desculpa aí. Começa tudo. Tá. Então, o Erickson, eu acabei falando que mais de 1 minuto aqui, desculpa aí. Tava no mute. A base hoje a base da BrisaNet está se aproximando de 10% dos celulares que fala com nossa rede em 5G. No início do ano, em janeiro, estava aproximadamente 7%. Então, nosso core faz a leitura de todos os terminais. Então, o que era 7% no início do ano, hoje está chegando a 10% dos celulares fala em nossa rede. A BrisaNet faz uma abordagem com maior facilidade hoje nas classes C, C-, D. Classe AB é mais difícil. É um canal mais digital que está começando, mas vai rampar de forma bem lenta, onde tem um número mais expressivo de celulares 5G. Então, talvez na média Nordeste esteja próximo de 15% de celulares que falam 5G, mas na base BrisaNet está em torno de 10%. A tendência é, nos próximos 2 anos, aumentar muito. E os celulares 4G mais antigo que fala com a nossa rede, hoje está em torno de 60%. Tem alguns celulares, para você pegar um S10, que o fabricante não faz mais atualização de software. Então, todos os celulares já existentes teve que passar por uma atualização de software. O fabricante faz uma atualização e roda no mundo todo. Quando tem e cada fabricante tem um número gigante de modelos. Só a Samsung atualizou em torno de 100 modelos. Cada chip que muda, o serial de um chip já é um novo modelo. Então, um fabricante como a Samsung alterou em 100 modelos. Mas ficou mais uns 100 modelos que tem um número pequeno, um modelo que tem 2% do mercado, 3% do mercado, e não atualiza mais. Então, por isso, ele está nesse 60% de celular que fala com a nossa rede. E a tendência nos próximos 2, 3 anos, esse celular mais antigo, o pessoal trocar mais rápido. Que hoje, por R$ 900, na casa dos 900, já tem um celular 5G. Então, a população que está com esse celular mais antigo, com 5, 6 anos, está aí prestes a trocar. Até porque esse dispositivo é o maior sonho de consumo das pessoas, mesmo das pessoas de baixa renda, querem um celular com a câmera boa, imagem, e nós temos a oferta e com 5G a experiência é bem melhor. Quanto ao número a rede que a BrisaNet constrói, a rede já construída pode chegar no número de chip que é a nossa proposta de ter um share. Então, o share desejado da BrisaNet, a rede já construída, já é o suficiente para chegar no share desejado da BrisaNet. A BrisaNet tem 2 frequências do Nordeste, nós estamos habilitando a primeira frequência de 2.3, e ela pode chegar nesse share desejado da BrisaNet.
Habilitar o segunda frequência de 3,5 isso é para buscar mais mercado no FWA, na banda larga fixa em 5G. Mas com a primeira frequência habilitada, nós já ativamos o negócio de FWA e o de chip. Se o FWA crescer expressivo, temos que habilitar a segunda frequência, colocou outro rádio. Mas só vai ser feito esse CAPEX, esse investimento no novo rádio, se a tecnologia já implementada chega ali nos 80% de capacidade. Então, se chegar, é porque está muito bom. Então, não deve-se fazer o investimento da próxima tecnologia. Então, resumo, a tecnologia que nós implementamos é a tecnologia mais moderna. Nossa cidade, a gente instala o rádio, o chamado 64T64R, que é o rádio mais robusto, de maior capacidade que existe. Não tem nada inferior, tem nada superior. Nós colocamos sempre o que saiu de mais avançado. Isso porque isso não é questão só de, vou fazer um investimento com rádio menor. O investimento do rádio maior tem um CAPEX maior, mas ele consegue entregar muito mais. Então, já está preparado para esse número dos próximos anos. A BRISNET chega no share desejado com a tecnologia já implementada. Colocar um rádio 64 ou um rádio 8T é como se você aumentasse o espectro várias vezes. É como se a BRISNET estivesse triplicando, quadruplicando o nosso espectro, quando você coloca um rádio superior. Ele entrega muito mais banda com a mesma frequência, com o mesmo bloco de frequência. Ficou mais algum ponto? De repente, algum ponto, pode perguntar de novo isso, deixa para trás. Bom, eu tenho algumas perguntas aqui sobre o Centro-Oeste. Roberto, se a gente já teria alguma novidade, parceria fechada ou previsão, e o tamanho do CAPEX necessário para implementar o 5G no Centro-Oeste. Tá, o modelo Centro-Oeste continua com a mesma proposta de quando a BRISNET foi participar do leilão. Fazer o Centro-Oeste junto com os provedores. Há mais de um ano, nós já fizemos todo o mapeamento, e além do mapeamento de cada provedor, a gente está se aproximando já com cada um deles, vendo rede, vendo alguns pontos de sinergia nessa junção das duas empresas naquela área, que o propósito é, em cada região que tem um provedor expressivo, a BRISNET vai fazer parceria com aquele provedor. E embaixo desse provedor maior, existe também um modelo que entra um provedor menor, mas embaixo do guarda-chuva desse projeto. Então, até o final desse ano, a BRISNET conclui várias negociações, não preciso fechar o nosso Centro-Oeste todo ao mesmo tempo, e nós vamos implementando conforme aí as nossas metas. Por exemplo, no ano de 26, a nossa meta é fazer 115 cidades no Centro-Oeste. Nós não vamos fazer 115 cidades pulverizadas. Então, no ano de 26, nós temos que fazer 115 cidades pequenas. Normalmente, cidade que vai uma ou no máximo duas torres. Então, o nosso CAPEX de 26 já está considerando, nós já planilhamos aqui, nosso investimento de 26 já está inserido aí a construção dessas 115 cidades pequenas em forma de aglomerado, não vai ser pulverizado, vai escolher uma área de atuação para ter um negócio sólido, não é pulverizado. Nós temos o nosso compromisso, a BRISNET que administra, que cidade, a ordem, que região, em qualquer lugar do Centro-Oeste que pode ser implementado. Então, e segue esse compromisso em torno de 100, 115 cidades por ano, cidades pequenas. Então, essa proposta está sendo passada aí para o mercado aí na virada do ano, como que vai ser o modelo. O CAPEX do Centro-Oeste, hein, Roberto? Só para dar uma ideia. O
O CAPEX do nosso compromisso é de 115 cidades, são cidades que vai de 1 a 2 torres, vai de 150 torres, vai ser o CAPEX investido no Centro-Oeste. Ele não está abrindo os números, mas já tem passado a média nosso investimento de torre, que é aí próximo, um pouco mais de meio milhão, quando coloca as duas tecnologias, e o investimento vai ser na ordem de 150 torres. Então, é um investimento não tão expressivo para atender esse primeiro lote de 2026. Tá bom, tem um investidor aqui perguntando se a gente parou de ativar com eSIM, estamos ativando apenas chip físico, e se tem alguma operadora usando a rede móvel da Brisanet. Não tem operadora fazendo uso da rede móvel da Brisanet. No projeto Gired, que a Brisanet ganhou 2 leilões reverso, um de 50 milhões, outro de 60 milhões, quase 120 milhões nos 2 projetos, para construir torre em áreas rurais pelo Nordeste. Nessas torres, a Brisnet está abrindo para as outras operadoras fazerem roaming, até porque se o Ministério aportou um recurso para levar uma torre na localidade, se alguém de outro operador chega naquela localidade, tem que falar. Então, a gente está abrindo roaming para as operadoras nessas regiões. Mas nós não estamos fazendo MVNO nesse momento. Vamos ter nosso modelo com nossos parceiros futuros, mas um pouco diferente de MVNO. Então, uma parceria maior do que uma simples MVNO. E outro item? Sim. Se a gente não está ativando eSIM. Sim. Não, o eSIM, já a plataforma foi entregue agora recente, mas na nossa área, o número de eSIM, o potencial é pequeno. Nós estamos abordando as classes C, C-D. Então, o número de celular é bem pequeno ainda do eSIM. Então, a tendência é que um ano isso seja mais expressivo. Então, a entrada, nossa base de celulares novos hoje está 10%, 10% são celulares 5G, e desses é um percentual bem pequeno com eSIM. Até que nessas regiões o pessoal compra os celulares aí mais barato. Então, e aí o celular mais barato ainda, a maioria ainda não está ainda com eSIM. Então, vai ser tendência um pouco mais para frente fortalecer o cliente fazer toda a operação sozinho e já habilitar. Nesse momento é um número bem pequeno, é mais para sentir como que a experiência do cliente. Gente, não temos mais perguntas. Só agradecer a vocês, dizer que eu estou sempre à disposição, nós aqui, através do Fale com a RI, dos meus contatos que vocês já têm. Roberto, se quiser dar também o seu. Eu vou encerrar só com uma pergunta que nem foi feita, mas eu vou preferir já colocar também. Nós colocamos aí o faturamento do móvel no primeiro trimestre de 21,6 milhões, que cada trimestre vai ter aí um crescimento. E no terceiro tri, só no terceiro tri, nós vamos trazer para vocês o ticket médio, ou seja, qual é o nosso ARPU do móvel. Então, nós estamos lá no último trimestre falamos que ia apresentar a receita a partir de 25, trazer aqui a receita do móvel, e no terceiro trimestre vamos trazer aqui já o ARPU do móvel. E considerando para vocês que nós estamos fazendo um desafio muito grande, que é nesses interiores, 75%, quase 80% dos celulares são pré-pago, e a Brisnet está fazendo um grande desafio que nessas regiões as operadoras não conseguem, que é transformar o pré-pago no pós-pago. Nós estamos fazendo isso, transformando o pré-pago no pós-pago. E aí esse movimento
dá para passar com precisão desse ARPO no terceiro trimestre, que é esse movimento de transformação do pré-pago no pós-pago, e nós estamos numa área que o número é muito grande, quase 80%. Então, esses são os próximos números diferentes que nós vamos trazer. Mas não agora em junho, mas no resultado do terceiro tri. E muito obrigado para todos que ficaram até agora, dando aqui atenção. Até mais. Tchau, tchau, gente. Bom dia para vocês. Bom dia. Tchau.